Deixa eu me apresentar. Meu nome é Edwin, trabalho no NIC-BR, no projeto IPv6-BR. A palestra de hoje é uma introduçãozinha ao IPv6 e eu também vou falar um pouco sobre o esgotamento dos endereços IPv4, como é que está sendo esse processo, quais são as consequências disso. Antes da gente falar do esgotamento em si, vamos entender um pouco aí do histórico do endereçamento IP, que é o endereço é o protocolo responsável por permitir que a gente tenha as redes como elas são hoje. Então, essa interconexão de múltiplas redes, permitindo a gente criar uma rede global à internet, só existe por causa do protocolo IP. O protocolo IP ele foi desenvolvido e colocado em 1983 para funcionar na ARPANET, que foi uma rede, um projeto de pesquisa acadêmico desenvolvido nos Estados Unidos, financiado pelo Departamento de Defesa americano. E, então, em 81 ele foi definido, em 83 a ARPANET adotou o TCP/IP. Em 1990, muito antes da internet se tornar popular como ela é hoje, antes dela começar o processo de popularização, já ocorreram os primeiros estudos de que os endereços IPv4 não seriam suficientes. Basicamente, quando o IPv4 foi criado, um dos criadores do protocolo, o Vint Cerf, imaginou o seguinte: bom, a gente tem aí, vamos entregar duas redes /8, ou seja, com 24 bits para fazer endereços de rede para cada país. Ele imaginou, ele brinca que naquela época não tinha internet, então ele imaginou que tinha mais ou menos 100 países, ou seja, 200 e poucas redes seriam suficientes aí para essa ideia de dar 2/8 para cada nação. Com isso, os 256 bits que os 8 bits permitiam eram suficientes e por isso 32 bits no endereço IPv4. Só que, como o pessoal em 90 lá já começou a prever, isso não foi suficiente e com o crescimento aí da rede não houve a possibilidade de todos os dispositivos terem um endereço IPv4. Em 93, quando a internet passou a ser explorada comercialmente, esse uso e a intensificação da percepção do problema que os endereços IPv4 não iam ser suficientes foi aumentada. Por isso, foram criados aí algumas soluções paliativas. Então, voltando lá sobre o endereço IPv4, a gente tem 32 bits. Com 32 bits, quantos endereços são possíveis? A gente vai fazer 2 elevado a 32, e com isso 4 bilhões e 300 milhões de endereços IPv4 aproximadamente. Então, se a gente quisesse dar um endereço IPv4 para cada habitante do planeta, já não seria possível. Se a gente considerar que tem endereço de infraestrutura e outros dispositivos, não é só um endereço IP para cada ser humano, você tem ainda uma maior dificuldade de distribuir endereços IPs. E outra coisa, com a internet das coisas, que é uma tendência, você não vai precisar só um endereço IP por pessoa. Cada dispositivo que estiver conectado numa rede precisa ter um endereço IP. Aí, com essas demandas e essas necessidades, começaram-se a trabalhar em algumas alternativas, enquanto não tinha alguma solução definitiva. Essas soluções paliativas, basicamente, são 3. A primeira delas foi o CIDR. O CIDR teve a seguinte ideia: originalmente a gente tinha redes classe A, classe B e classe C, que eram distribuídas de acordo com a sua necessidade. Então, se você tivesse até 256 dispositivos numa rede, você receberia uma rede classe C. Se você tivesse necessidade de mais de 256 endereços IPs, você recebia uma rede classe B. Classe B, não é que você tinha o dobro de endereços, você tinha 65 mil endereços, ou seja, em vez de você usar 8 bits, na verdade você tinha 16 bits à sua disposição. E se isso não fosse suficiente, aí você recebia um classe A, que era um /8, e aí você tinha 2 elevado a 24 dispositivos possíveis na sua rede. Como é exponencial, essas 3 divisões eram muito desproporcionais. O CIDR veio para entregar redes de tamanhos exatos. Então, se você precisa ter uma rede com, sei lá, 900 dispositivos, qual é a potência de 2 mais perto desses 900 IPs que você precisa? É 1024. Então, eu vou te dar uma rede com exatamente 1024 endereços. E isso foi o que o CIDR fez.
A segunda solução paliativa foi o DHCP, com alocações dinâmicas. Principalmente na época das conexões de escadas, era muito comum você ter um endereço IP quando você estabelecia a conexão, você deixou de fazer a conexão, caiu sua linha, você encerrou a sua conexão, você não precisa mais daquele endereço. Então, com essa alocação dinâmica, seja via conexão de escada, ou seja em redes, a hora que você se conecta numa rede, você recebe IP, na hora que você desliga o seu computador, você devolve esse IP para o pool, você passou a ter essa reutilização de endereços IPs, aumentando um pouco a sobrevida do IPv4 também. E por último, a terceira solução paliativa foi o NAT, mais os endereços da RFC 1918, conhecidos como endereços privados. Então, são os endereços da rede 10, da rede 192.168 e da rede 172.16. E aí essas três soluções permitiram aí uma sobrevida com relação aos endereços IPv4. Se essas soluções não tivessem sido implementadas, a estimativa é que os endereços IPv4 teriam se esgotado por volta do ano 2000. Com essas soluções sendo implementadas, os endereços ainda estão se esgotando. No estoque central, já está esgotado. Na Ásia Pacífico e na Europa também já está esgotado. E aqui na América Latina, que é onde a gente está, a gente compartilha esse estoque da América Latina com o restante dos países aqui, através do LACNIC. A gente tem um último /8, que tem 58% dos endereços. Só que, desse 58% desse último /8, a gente só tem, efetivamente, 5 milhões e 500 milhões de endereços disponíveis. Por quê? Depois disso, a gente entra no modo de reserva, que os restantes desses IPs vão ser entregues a conta-gotas, eu já vou explicar como. Então, no último /9, a fila passa a ser uma fila única. Todo mundo que estiver na América Latina e Caribe que quiser um endereço IP, vai entrar em contato para fazer sua solicitação. Sua solicitação entra numa fila única. Então, você recebe, fez a sua solicitação, está faltando alguma coisa, você não mandou a documentação adequada, você volta para o final da fila. Aí a fila é processada, todo mundo que está nela, faltou alguma coisa de novo, você volta para o final da fila. Para quê? Para garantir que quem pediu primeiro, recebe enquanto ainda tem. Chegou num determinado momento, você estava lá na frente da fila, faltou documentação, você foi para o final, e nesse meio tempo acabou os endereços, paciência, você tinha que ter feito sua solicitação corretamente para poder garantir seus endereços. E o último /10 desse último /8 significa que acabou os endereços IPv4 para a América Latina e Caribe. Então, esse daí é o estoque de reserva. Então, quando que vai acabar os endereços aqui na América Latina e Caribe? Então, temos algumas previsões aí. Segundo a última previsão do LACNIC, dia 4 de junho, a gente não vai ter mais endereços IPv4 para ser disponíveis aqui na América Latina e Caribe, que é essa última reserva aqui, o /10. Então, quando a gente chegar aqui, a previsão é que isso ocorra em 4 de junho, então acabaram os endereços IPv4. Tem um outro pesquisador, Geoff Houston, que estudou todo esse esgotamento em todas as regiões, não só aqui no LACNIC. Ele acha que vai durar um pouquinho mais, ele acha que os endereços vão se esgotar em agosto de 2014. Mesmo assim, se um dos dois estiver certo, se for em junho, se for em agosto, a diferença é de poucos meses, não tem milagre para fazer, não tem como manter a internet só com endereço IPv4. A gente não tem mais endereço IPv4 para isso. Como eu falei, aqui hoje a gente vai ter algumas etapas aí nesse processo de esgotamento. A primeira etapa é a que a gente está hoje, a fase 0, a distribuição é feita como está. A primeira fase é quando chegar no último /9, é uma fila única entre o LACNIC, o NIC México e o NIC BR. Então, todo mundo que fizer uma solicitação em qualquer um dessas três entidades é uma fila única. Então, você fez sua solicitação, ela entra lá na fila, se ela estiver incompleta, você volta para o fim da fila. E qualquer alocação que for maior do que 1/15 precisa ser validada pelas três entidades, para evitar que alguém faça alguma coisa de errado e que uma grande empresa lá no NIC México, que lá no México, receba um bloco IP grande sem que seja justificável essa solicitação, para que não haja puxada de sardinha para nenhum dos lados.
Aí as duas últimas fases, a fase 3 e a fase 4, são dentro daquele último /10 que eu falei, que é considerado o esgotado. Então, o primeiro /11 desse /10 significa o seguinte, que você pode ainda receber um bloco mesmo que você já tenha. Só que é muito restrito. Primeiro, você vai receber no máximo um /22 e a cada 6 meses. Ou seja, se você for uma grande operadora, esquece, um /22, a gente tem aí 10 bits, 2 elevado a 10, dá 1024 endereços IPs. Para uma grande operadora, isso não é nada. Se você é um pequeno provedor, talvez receber 1024 endereços IPs a cada 6 meses ainda seja suficiente para você continuar crescendo o seu negócio. Então, você ainda pode se beneficiar desse estoque. E por último, a hora que chegou no último /11, que é a raspa do tacho, só pode receber endereço IPv4 quem não tiver nenhum. Então, vamos supor que você criou uma nova empresa, um novo sistema autônomo, foi lá e pediu um endereço IPv4. Você não tem nenhum? Ok. Então, você vai receber esse endereço, vai receber 1024 endereços e é uma vez só. Você não pode voltar para pedir mais. É só para garantir que um sistema autônomo novo, criado nesse momento, possa ter alguns endereços IPv4 para implantar técnicas de transição para o IPv6. Uma coisa que sempre se pergunta, mas será que não tem endereços aí, não tem uma entidade que tem endereço sobrando? Será que eu não posso pegar esse endereço dessa outra entidade e trazer para a minha organização? Como é que isso eventualmente não pode ser feito? Bom, hoje, quando a gente chegar no esgotamento, naquele último /10, vai ser possível fazer isso entre entidades do LACNIC. Ou seja, se você é um sistema autônomo aqui no LACNIC e quiser pegar IPs de outra entidade que está com IP sobrando, você pode fazer essa transferência entre agentes do mesmo LACNIC, daqui de dentro do LACNIC. Então, isso vai ser possível quando os endereços IPv4 se esgotarem na região. Se vai ter custo envolvido, se não vai ter custo envolvido, não está entrando nesse mérito. Basicamente, você precisa justificar a necessidade. Então, você vai fazer uma solicitação no NIC-BR ou no LACNIC, como se você quisesse um bloco IP, você provou a justificativa, mas não tem mais endereço, você vai lá, tem uma entidade que está disposta a, por um determinado valor, transferir os IPs para você, você paga esse valor, etc., e faz a transferência legítima para dentro da sua organização. Outra coisa que pergunta, mas você está falando que é só aqui no LACNIC. E se for de outra região? Será que eu posso trazer IPs lá da Ásia, trazer IPs lá da Europa? Hoje, isso não seria permitido. Essa semana está tendo uma reunião do LACNIC, que vai ter uma votação para decidir se vai ser permitida essa transferência do LACNIC para outras regiões e de outras regiões para o LACNIC. Então, se isso for permitido, a mesma regra vai se aplicar. Você prova que você tem necessidade, foi aprovada a regra, você vai lá na entidade que está no exterior e pega esse bloco e traz para cá. Mas, de novo, como eu falei, a gente tem 4 bilhões e 300 milhões de endereços. Mesmo que tenha alguma entidade com um pouco de endereço IP sobrando, não é suficiente para a gente manter a nossa internet só com IPv4. Então, o que eu faço se eu não posso manter a internet só com IPv4? Bom, o pessoal foi atrás e pesquisar o que seria possível fazer. Foi criado, então, um novo protocolo, o IP versão 6, Internet Protocol versão 6, que implementou algumas mudanças. A principal mudança do IPv4 para o IPv6 é que, em vez de a gente ter 32 bits de endereçamento, a gente tem 128 bits de endereçamento. Com isso, ao invés de a gente ter 4 bilhões de endereços, a gente passa a ter 341 decilhões de endereços. É um número inimaginável. Aí você tem até aquelas famosas frases, tem mais endereço IPv6 do que grão de areia no planeta Terra, tem mais endereço IPv6 do que estrelas no universo. Eu não tive a coragem de contar para conferir essas informações, mas, além desse endereço de 128 bits, o IPv6 colocou algumas coisas de diferente. Basicamente, ele pegou alguns problemas, algumas coisas que o IPv4 poderia ser melhorado, e já que a gente está fazendo um protocolo novo, vamos aproveitar e melhorar esses pontos. A primeira coisa que foi feita foi o cabeçalho IP. Então, o cabeçalho IPv4 ele tem tamanho variável, ele tem vários campos que não necessariamente são necessários para você fazer o roteamento do pacote, que fazem parte do IPv4.
Então, basicamente, quando se pegou o IPv6, tudo que não era necessário para você fazer roteamento de pacote saiu do cabeçalho do IPv6 e foi colocado em cabeçalhos de extensão. E o cabeçalho do IPv6 passou a ter um tamanho fixo. Outra coisa que se fazia em IPv4 era a fragmentação de pacotes durante o caminho. Então, eu mandei um pacote. Por um acaso, o link que esse pacote tem que passar, o MTU desse link é menor do que o tamanho do pacote que eu estou mandando, o que era feito? O roteador fragmentava esse pacote e mandava o pacote fragmentado para frente. No IPv6 não existe mais fragmentação no meio do caminho. Então, se você mandar um pacote muito grande e esse pacote não consegue chegar no destino, você vai receber como origem uma mensagem dizendo, ó, esse pacote é muito grande, fragmente-o e mande de novo. A responsabilidade da origem, fragmentar, e só o destino vai desfragmentar. Com isso, você diminui o processamento nos roteadores no meio do caminho. Outra coisa, como a gente tem agora 341 decilhões de endereço, a gente não precisa mais compartilhar endereço, como a gente fazia com o NAT em IPv4. Então, não existe mais necessidade de NAT em IPv6. E uma coisa que não era tão comum quando foi criado no IPv4 eram mecanismos de autoconfiguração de redes. Então, no IPv6, esses mecanismos foram criados e fazem parte do IPv6. Então, esses mecanismos, por exemplo, com Router Advertisement, criam redes baseadas no prefixo. Eu digo, ó, o prefixo dessa rede é este, e a partir disso a rede se configura sozinha, sem que eu tenha que fazer nenhuma configuração de servidor DHCP, nenhuma configuração de endereço IP em nenhuma dessas máquinas. Com 128 bits, se a gente quisesse usar a mesma nomenclatura que a gente usa para o IPv4, com números de 0 a 255, 4 conjuntos de 0 a 255, a gente ia ter 16 números. Então, em vez de ser, por exemplo, 200.5.13.14, ia ser 200.5.13.14.12.21.16 conjuntos. O endereço ia ficar muito grande. O que foi feito, então? Foi criado uma nova maneira de se representar. Continua sendo bit, só que para tornar esse endereço mais compacto no que a gente representa, ao invés de usar números de 0 a 255, a gente vai usar agora algarismos hexadecimais. Então, vai de 0 a F. Então, de 0 a 9 e de A a F. E, em vez de a gente colocar um conjunto que representa de 0 a 255, a gente vai colocar aí 4 algarismos hexadecimais separados por 2 pontos. Então, a gente vai ter 8 conjuntos desse. Então, aqui nesse exemplo de endereço, a gente tem aqui ó, 2001, 2 pontos, 0db8, 2 pontos, e por aí vai até a gente chegar nos 8 conjuntos. Como esse endereço também é grande, foi criado algumas simplificações. Se eu tiver um conjunto muito grande de zeros, por exemplo, esse endereço aqui, ó, 2001, db8, 000, eu posso pegar e uma sequência de zeros, trocar ela por 2 pontos, 2 pontos. Outra coisa que eu posso fazer é zeros à esquerda, eu vou omitir. Então, estava aqui 0db8, eu posso escrever db8. Estava aqui 4 conjuntos de zeros, eu omiti os 3 zeros à esquerda, deixei um zero só. E se eu tiver 2 sequências grandes de zero, eu posso colocar 2 pontos para omitir as duas? Não, porque senão eu gero ambiguidade. Imagine o seguinte, eu omiti 2 sequências de zeros através dos 2 pontos, 2 pontos. Como é que eu vou saber quantos zeros estão faltando em cada uma delas? Se eu tiver 2 sequências, e tenho lá, que nem nesse caso aqui, ó, eu fiquei com 4 conjuntos de 4 duoctetos aqui, e tenho, consequentemente, 4 conjuntos de zeros omitidos. Significa que eu posso ter 1 conjunto e 3, 2 e 2, ou 3 e 1. Então, eu gero uma ambiguidade, por isso que eu só posso usar 2 pontos, uma vez no meu endereço. Antes de eu continuar um pouquinho aqui, eu vou mostrar um vídeo um pouco menos técnico, só para a gente entender algumas outras diferenças entre o IPv4 e o IPv6. O vídeo tem legenda, e eu vou tentar colocar um microfone porque não tem saída direto. A internet é algo que tem feito muito bem para as
sociedade e para os indivíduos. As pessoas usam a rede para aprender, para trabalhar, fazer negócios, para se divertir e se relacionar. Todos concordam que a internet é algo bom. Ela deve ser preservada e deve continuar a se desenvolver. A internet depende de tecnologia para funcionar. Ela usa um protocolo, que é um conjunto de regras para os computadores e outros dispositivos eletrônicos conversarem entre si. O coração da internet é o protocolo IP, ou Internet Protocol. Ele é responsável por dar um endereço numérico a cada dispositivo conectado à rede, permitindo que as informações achem o caminho até seu destino. Desde 1983, a internet usa o IP versão 4, ou IPv4, mas praticamente não existem mais endereços livres para conectar mais dispositivos, computadores e pessoas. É preciso mudar, alterar o coração da rede, para que ela possa continuar crescendo e evoluindo. A internet precisa do IPv6. Mas como isso afeta você? Esse vídeo explica o que é o IPv6, em português claro. Vamos conhecer o Mário. Ele é um típico usuário internet. Sem IPv6, ele pode ter alguns problemas no futuro. Mário perceberá que alguns dos sites e redes sociais que ele costuma usar ficarão mais lentos. Em alguns, por exemplo, ele não vai mais conseguir acessar os vídeos. Uns poucos simplesmente não vão carregar mais. Ele também terá problemas quando tentar jogar online com os amigos. Algumas videoconferências não funcionarão direito. O som e o vídeo ficarão estranhos. Ele é fotógrafo amador e costumava compartilhar uma tonelada de fotos com seus amigos via torrent, mas isso também não funcionará mais. Ao falar dos seus problemas com um amigo técnico, Mário vai descobrir que eles acontecem porque seu provedor começou a compartilhar os endereços IP usando uma técnica chamada Carrier Grade NAT, ou CGNAT. Isso significa que dezenas de pessoas compartilham o mesmo endereço na rede. O preço da internet também vai aumentar com o tempo. Ela não vai crescer mais tão rápido e será mais difícil desvendar fraudes e outros crimes. Mário e muitos outros usuários da internet não ficarão nada satisfeitos com esse cenário. Outra pessoa que quero que você conheça é a Joana. Ela também é usuária da internet, mas terá uma experiência bem mais interessante com a rede do que o Mário nos próximos anos. Vamos imaginá-la num cenário em que a implantação do IPv6 será um sucesso. Ao se mudar para sua nova casa, Joana ficará encantada com as lâmpadas, que mudam de cor e podem ser controladas pelo seu celular ou tablet. As luzes acenderão suavemente pela manhã para acordá-la, e o ar-condicionado se ajustará sabendo que ela está chegando do trabalho no fim da tarde. Ela encontrará em seu futuro cada vez mais dispositivos conectados à rede. Usará roupas inteligentes para monitorar seu estado de saúde constantemente, e seu carro mandará uma mensagem quando precisar de revisão. As redes sociais, compartilhamento de arquivos, videoconferências e jogos funcionarão cada vez melhor e serão cada vez mais incríveis. Joana ficará satisfeita ao perceber que mais e mais gente está conectada à rede. A inclusão digital será uma realidade. Ela e muitos outros usuários talvez nunca tenham ouvido falar de IPv6, mas estarão muito satisfeitos com essa nova internet. Mudar o coração da internet, a tecnologia que sustenta toda a rede, não é uma tarefa fácil. É como um verdadeiro transplante de coração. O sangue do paciente é desviado temporariamente para uma máquina, que faz as funções de pulmão e coração. Isso permite o sucesso do transplante, mas um paciente não pode ficar ligado a essa máquina por muito tempo. Assim, também, o compartilhamento de endereços, o CGNAT, pode ser usado como uma técnica para fazer com que a internet funcione por um tempo, permitindo a implantação da nova tecnologia. Mas só com o IPv6 como seu novo coração, ela continuará a crescer e a se desenvolver como queremos. O sucesso dessa mudança tecnológica depende de muitas pessoas e empresas diferentes, como fabricantes de equipamentos, desenvolvedores de softwares, sites com conteúdo e serviços na internet e provedores de acesso. Depende inclusive do Mário, da Joana e de você. Alguns dos equipamentos que você usa para acessar a rede já estão preparados para IPv6. Por exemplo, seu computador certamente já está pronto para a mudança, mas o seu smartphone talvez não, dependendo do sistema que ele usa. O mesmo vale para seu console de videogame, para seu roteador sem fio ou para sua Smart TV. Alguns sites e serviços na internet já estão bem preparados para o IPv6. Sites como Google, Facebook, Yahoo, Netflix, YouTube, Terra, UOL e milhares de outros. Mas vários sites de comércio eletrônico, bancos e sites do governo ainda não estão preparados. Talvez não tenham ainda percebido a urgência ou gravidade da situação. Você também depende do seu provedor para acessar a rede. Alguns provedores estão bastante adiantados para fazer a internet funcionar usando IPv6, outros não. O importante de agora em diante é que, seja ao trocar de smartphone, comprar um novo programa para o seu computador ou contratar um novo acesso à internet, você se informe antes e aceite apenas se já funcionar com IPv6. Você pode também ligar para o seu banco, enviar um e-mail para sua loja online preferida ou entrar em contato com o seu provedor
perguntar como eles estão se preparando para essa nova internet. Se eles não souberem do que você está falando, diga que é melhor se informarem, usando a própria internet. Então esse é um videozinho introdutório que a gente fez do IPv6BR, que no nosso site está logo lá na página principal. Se vocês quiserem utilizar para mostrar para outras pessoas, para conscientizar, fiquem à vontade, o vídeo está em Creative Commons. E aqui na página do IPv6 tem estatísticas atualizadas sobre o esgotamento, tem notícias, tem aqui na parte de downloads tem o curso que a gente dá de IPv6, então você pode começar a estudar por conta também. Voltando para a apresentação. Uma coisa que se fala às vezes, não dá para fazer IPv6, fazer IPv6 é difícil, falta isso, falta aquilo. A mensagem que a gente tem aqui é possível fazer IPv6. E não estamos falando aqui só de exemplos de empresas lá de fora. Por exemplo, tem aqui a fundação do Parque Tecnológico do Itaipu, que está com 87% da rede deles funcionando em IPv6. Então, eles colocaram lá no sistema autônomo deles, IPv6, pilha dupla para todo mundo, e todos os dispositivos recebem IPv4 e IPv6, e eles já estão com 87% do deployment realizado. Universidades, aqui eu citei algumas, a Unesp e a UFSCar, que estão aproximadamente 30% aí de deployment, e não é só entidades finais que conseguem fazer esse deployment. A Comcast, que é um dos maiores provedores de acesso à internet no planeta, é um provedor a cabo nos Estados Unidos, está com 25% da rede deles com suporte IPv6. Significa que hoje é o maior deployment em número de dispositivos com IPv6 no planeta. Então, a desculpa de que é difícil, não tem ninguém fazendo, não é mais viável. O que a gente tem, inclusive, no caso do Facebook, o Facebook já suporta IPv6 há algum tempo, eles fizeram recentemente uma apresentação que os desenvolvedores internos do Facebook, dos sistemas do Facebook, estão perguntando quando que eles vão poder fazer software que não suporte mais IPv4. Então, o Facebook e outras empresas já estão começando a se questionar quando que eles não vão mais precisar suportar IPv4. Então, se você não for seguir a onda, o que acontece quando as coisas vão e você fica para trás? Sua empresa fale, você não consegue manter o seu negócio. Aí, no caso falando especificamente de software livre, o que o software livre precisa fazer para suportar IPv6? Bom, o IPv6 já existe bibliotecas para suporte IPv6 em todas as linguagens de programação. Basicamente, você tem que olhar qual é a biblioteca que você está utilizando, e se você estiver usando uma biblioteca que não suporte IPv6, mude para a biblioteca que suporta IPv6. Se você já estiver usando uma biblioteca que suporta IPv6, mas o seu software não está suportando IPv6, provavelmente você está fazendo o quê? Utilizando o IPv4 escrito, você escreveu o endereço IPv4 dentro do seu código-fonte. Basicamente, o que você precisa fazer? Modificações para fazer uma consulta DNS antes de utilizar o endereço IP. Então, ou você colocar também o endereço IPv6 escrito dentro do seu código para ser executado junto com IPv4. A gente não está falando que o IPv4 vai ser desligado da noite para o dia, mas já existe aí o questionamento de quando isso pode ser possível. Então, o IPv6 é inevitável, você ficar adiando a implantação do IPv6 não vai resolver o seu problema, pelo contrário, quanto mais você demorar para colocar IPv6, maior a probabilidade de você ter que fazer isso correndo. E se você fizer correndo, o que acontece quando você faz as coisas correndo? Você gasta mais dinheiro, vai precisar de consultoria externa, ou então vai ter que comprar equipamentos mais caros, porque não foi planejado adequadamente. Uma outra coisa que você tem aí para se preocupar, imagina que você é um provedor de internet. Você só está dando endereço IPv4 para o seu cliente. E um grande provedor de conteúdo decide que a partir do dia X ele não vai suportar mais IPv4 porque para ele não é economicamente viável ficar mantendo IPv6 e IPv4 na rede. Vamos supor que você, seu provedor aí de internet pequeno,
e o Facebook fala, a partir do dia tal, eu não entrego, o Facebook não vai mais responder IPv4. Você vai conseguir manter os seus clientes se você não conseguir dar acesso para eles ao Facebook, ao Google ou para algum outro conteúdo? Você provavelmente vai perder os seus clientes para um concorrente. Outro problema que a gente tem aí é na identificação do usuário. Esse vídeo não tem som, eu vou narrar esse vídeo. Então, imagina que a gente tem aqui um usuário criminoso na rede, ele faz o acesso, então ele tem um endereço IPv4 válido, esse endereço IPv4 válido passa pela rede da operadora, vai para a internet, e aí ele vai lá no banco X e comete uma fraude nesse banco. Quando a fraude é detectada, o banqueiro pega, vai lá, consulta o banco de dados de transações e vê o IP, a data e a hora daquela transação e manda essa informação para o agente policial, para a justiça, para fazer a investigação. A Polícia Federal, por exemplo, vai lá no provedor de internet e manda a informação do IP, data e a hora. O provedor de internet consulta o banco de dados e fala, ó, este IP, nessa data e nessa hora, estava com o usuário tal. E de posse dessa informação, ela é devolvida para a polícia. E sabendo quem que estava com aquela informação, a polícia continua as investigações e eventualmente chega no criminoso e prende o responsável por aquela fraude, por aquele crime, ou então vai atrás de continuar o processo de investigação. Quando a gente não tiver mais endereço IPv4 para entregar IPv4 válido, para IPv4 público para todo mundo, o que vai acontecer? A gente vai ter que entregar endereços IPv4, o mesmo endereço IPv4 vai ser utilizado por múltiplos dispositivos através do CGNAT. Então, nesse caso aqui, a gente tem um novo range de endereço, que é a rede 100.64, que é chamada de IPv4 compartilhado. Então, a operadora vai entregar para os clientes dela um IP da rede 100.64/10. Em algumas operadoras, principalmente de celular, se você olhar o seu endereço IP, eventualmente você vai ver que o endereço IP que você está recebendo já é da rede 100.64/10. Ao usar esse endereço, o pacote vai ser encaminhado pela rede da operadora até um NAT de grande porte. Aquele mesmo NAT que você faz na sua casa, para todos os dispositivos da sua casa usarem o mesmo endereço IPv4 para sair, imagina agora que esse equipamento ele é milhares de vezes maior, porque ele está suportando milhares, dezenas de milhares de clientes. Então, isso é o CGNAT. É um roteador equivalente ao que você tem na sua casa, só que em vez de suportar 10 dispositivos que você tem na sua casa, ele suporta 10.000 clientes simultaneamente. Se cada um desses clientes tiver 10 endereços, ele vai estar suportando aí 100.000 dispositivos com esse mesmo equipamento. E aí, tanto o criminoso que está tentando fazer a fraude no banco, quanto aquele usuário que está usando Facebook e YouTube, estão com o mesmo endereço IPv4 válido. Quando ocorre a fraude lá no banco, o banqueiro vai usar aquilo que ele conhecia, IP, data e hora, e vou mandar para a Polícia Federal fazer a investigação. A Polícia Federal mantém o que ele sabia fazer, manda lá para o provedor de internet, IP, data e hora. Na hora que ele fizer a consulta, o que aconteceu? Retornou lá ao banco de dados que eu não tenho um cliente com aquele IP. Na verdade, eu tenho, sei lá, 10, 20, 100, 1.000 clientes com aquele mesmo endereço IPv4 válido naquela data e naquela hora. Quando isso acontece, o que a Polícia Federal vai fazer com essa informação de 1.000 clientes? Ela não vai conseguir identificar o usuário final, resultado, vai dizer para o banqueiro que ele não consegue fazer a investigação e o dinheiro do banqueiro foi embora. Aqui, a gente riu do banqueiro, porque o banqueiro lá, se o banqueiro se der mal, ele já está roubando a gente mesmo, não tem problema, né? Agora, imagina que fosse alguma coisa que fere você pessoalmente. Alguém roubou uma informação sua, colocou as suas fotos privadas na internet, você quer processar aquela pessoa, você quer tentar impedir, ou então foi um crime de pedofilia e a Polícia Federal está tentando achar o responsável por aquele crime de pedofilia.
muda um pouco a figura. Não é engraçado esse cenário onde a gente tem aí um criminoso se aproveitando do compartilhamento de endereços para fazer. Uma coisa, vamos supor que todos vocês aqui estão saindo com o mesmo endereço IPv4 válido, com o mesmo IPv4 público para a internet, e um de vocês aqui cometeu a fraude. Uma opção para a Polícia Federal seria o quê? Para um busão aqui na frente, né? Bota todo mundo dentro do busão e leva para a delegacia. Se for um crime de pedofilia, tem alguém aí casado? Levanta a mão. Aí vocês, todos casados, a esposa liga, onde você está, Beizinho? Aí você fala assim, eu estou na delegacia, sabe? Ah, mas por que você está na delegacia? Eu estou sendo investigado por... Mas por que eu estou sendo investigado por... Aí você fala que está sendo investigado por pedofilia. A hora que você voltar para sua casa, o que vai acontecer? Primeiro, a fechadura já está com outro segredo, você não entra mais. Aí você bate na porta pedindo para a esposa abrir, ela foi embora com as crianças. Você tem aí um risco muito grande nesse cenário. E é alguma coisa crítica para a sociedade, esse compartilhamento de endereço IPv4. A gente não pode ficar refém desse mecanismo. Então, por isso, se a gente tivesse esse mesmo caso aqui, e o IPv6 estivesse funcionando, o que ia acontecer? Se todo mundo tivesse IPv6 na cadeia, o IPv6 tem preferência sobre o IPv4. Então, os usuários iam ter cada um seu endereço IP, e aquela história de dizer, este IP, nessa data e nessa hora, cometeu a fraude, ia manter como é hoje. A investigação ia funcionar perfeitamente. Com o endereço IPv4 compartilhado é que a gente tem esse problema. Enquanto a gente não consegue colocar o IPv6 para funcionar, tem uma alternativa que a gente pode fazer para mitigar esse problema. Se você é alguém que precisa eventualmente identificar um usuário que cometeu uma fraude, ou então se você guarda logs, você vai ter que guardar junto desse seu log a porta de origem. Então, além do IP, da data e da hora, você vai ter que guardar a porta de origem de quem fez aquele acesso. Com essa informação da porta de origem, cada usuário vai ter uma porta num determinado momento. Não tem como dois usuários terem o mesmo IP, V4 válido, IPv4 público, com a mesma porta de origem. Então, com essa informação de porta, aquele mecanismo de identificação volta a ser possível. O único, porém, se você estiver falando de um servidor web, é fácil fazer log de porta de origem no Apache? É fácil fazer log de porta de origem no Nginx, ou então se você estiver usando a solução da Microsoft, é possível fazer o log da porta de origem? Sim, é possível. Só que se a gente estiver falando de outros sistemas, como, por exemplo, servidores de e-mail, entre outros, essa identificação, às vezes essa opção de você colocar a porta de origem no log, não é viável. E como é que eu faço, então, para colocar IPv6 para funcionar na minha rede? A transição foi prevista que você ia ter IPv4 e IPv6 funcionando simultaneamente. Então, a IPv4, a rede IPv4 que você já tem, você não precisa mexer nela. O que está IPv4, as configurações dos servidores, as configurações internas, do DHCP, etc., mantém. O que você vai fazer é colocar o protocolo IPv6 para funcionar paralelamente. Eu vou dar um exemplo aqui de um servidor web e algumas coisas que você pode fazer. Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar pilha dupla nesse servidor. Ele passa a responder IPv6 junto com o endereço IPv4 que ele já tinha lá. Mas a minha rede ainda não está pronta para falar IPv6. Sabe que eu consigo colocar IPv6 na fachada da minha empresa? Por exemplo, o meu site vai responder IPv6, mesmo que internamente o servidor ainda não possa ter IPv6 por causa disso ou daquilo. A construção interna do meu software não permite, etc. O que eu posso fazer? A primeira opção aqui é colocar um proxy reverso na minha rede. Então, o usuário que tiver IPv6, ele vai chegar via IPv6 nesse proxy, e esse proxy vai fazer a solicitação para o servidor web interno em IPv4. O servidor interno vai responder em IPv4, o proxy traduz esse pacote IPv4 de volta para IPv6, e esse usuário acessou o meu conteúdo via IPv6, mesmo que o meu servidor interno não tivesse preparado ainda para IPv6.
Isso é uma solução para a gente considerar final? Não. É uma coisa paliativa para a gente começar o processo. Uma alternativa aí, quando eu tenho alguma coisa mais escalada, eu posso, em vez de ter um proxy, um balanceador de carga. Então, a minha rede interna eu mantenho toda em IPv4, e aí o meu balanceador de carga, se for em IPv6, traduz para IPv4, para poder ter essas respostas dos meus servidores web depois do balanceador de carga. Falando um pouquinho de segurança, uma coisa que o pessoal considera é o seguinte: se eu não tenho IPv6 na minha rede, eu posso ignorar IPv6. Essa é uma das maiores falhas de segurança que você pode cometer na sua rede. Se você não tem IPv6 na sua rede, porque você não quer, por algum motivo qualquer que seja, você não quer ter IPv6 na sua rede, você precisa se preocupar em bloquear IPv6. Se você tiver num hotspot Wi-Fi que naquela rede não tem IPv4, você consegue criar uma rede IPv6 através dos mecanismos de autoconfiguração dessa rede. Então, a rede está pronta para funcionar com IPv6, os sistemas operacionais estão prontos para funcionar com IPv6, mesmo que você não queira. Então, se você não quiser ter IPv6, é que você tem que se preocupar. Colocar IPv6 para funcionar é mais fácil do que você bloquear IPv6 por completo na sua rede. Outra coisa que a gente tem aí com segurança, tem uma lenda de que IPv6 é mais seguro que IPv4, e outros falam o contrário, que IPv4 é mais seguro que IPv6. Não existe um que é mais seguro que o outro. Os dois têm a mesma finalidade, fazer roteamento de pacotes de um lado para o outro. O IPv6 veio depois que o IPv4 e, consequentemente, corrigiu alguns bugs, algumas vulnerabilidades que o IPv4 tinha. Mas existem coisas que são inerentes à camada IP. E, do mesmo jeito que o IPv4 podia ser explorado, o IPv6 pode ser explorado de maneira similar nessas vulnerabilidades. Uma preocupação que as pessoas falam, o NAT é proteção para a minha rede. Se eu tiver NAT, o pacote do atacante não entra na minha rede. Não, existem N maneiras de espaçar um NAT. Existem ataques por força bruta em cima de NAT. Se você pegar um cliente que fez uma conexão sainte, em geral essa porta do IPv4 público é associada para ele, e qualquer outro IP, mesmo que não seja aquele que foi o conectado, pode entrar por aquela porta aberta. Então, o NAT não é uma ferramenta de segurança. Se você quer ter uma ferramenta de segurança, você tem a ferramenta de segurança adequada, que é um firewall. O NAT dá a sensação de ser um firewall, mas ele, na verdade, não é. Então, não contem com o NAT como segurança na sua rede. E o último ponto é, o IPsec foi desenvolvido para o IPv6 inicialmente, para garantir criptografia, autenticidade e confiabilidade da sua rede. Por isso o pessoal dizia que o IPv6 era mais seguro que o IPv4 por suportar IPsec. Na verdade, o IPsec também é suportado hoje no IPv4. O problema do IPsec é que a hora que ele passa por um NAT, o que o NAT faz? Ele não muda o endereço de endereço privado para endereço público? Isso é uma falsificação de pacote. Então, o IPsec quebra nesse momento. O IPsec acha que algum equipamento de rede falsificou o pacote. Então, você precisa ter aí NAT transversal para compensar esse problema com o IPsec no IPv4, enquanto no IPv6, como não tem NAT, isso não é necessário. Amanhã, na sala 701, às 9 horas até o meio-dia, a gente vai ter uma oficina de IPv6, de introdução a IPv6, com muito mais detalhes do que eu consegui falar para vocês aqui em 1 hora. A gente vai ter exercícios práticos, então, se você quiser participar da sua oficina, leve o seu computador. A gente vai utilizar máquinas virtuais para fazer o laboratório. São 3 horas de duração da oficina, só que, como é uma sala pequena, são 40 lugares. Acho que a regra são os 40 primeiros que eles adotam nessas salas. De 24 a 28 vai ter a Semana de Infraestrutura da Internet. E no dia 26, que é uma quarta-feira, vai ter o Fórum Brasileiro de Implementadores de IPv6. Se você quiser ter mais contato sobre o assunto, ou se quiser compartilhar sua experiência com IPv6 com outros implementadores, aí há uma boa oportunidade de participação. Das outras coisas que a gente está falando, que o NIC-BR está apresentando aqui no FISLI, a gente tem o CIMET, que é o Sistema de Medição de Última Milha, para a medição da qualidade da internet que você tem na sua casa, no seu celular.
Então, o site é cmet.nic.br, você pode entrar lá e fazer a medição, ou então baixar o app. Aqui é um screenshot do site, que eu fiz a medição aqui de dentro do Feasly, da velocidade. E tem um outro sistema de medição, que é um sistema automático de medição, que ele faz medições constantes, que é o CIMET-Box. É um roteadorzinho Wi-Fi que fica fazendo medições periódicas para você ter um histórico da sua rede. Os interessados no CIMET-Box podem dar uma passada lá no stand do NICBR, está sendo feito um cadastro lá, e a gente vai distribuir alguns CIMET-Box para os interessados que passarem lá no site fazendo o cadastro. Perguntas? Boa tarde. O Edwin, você falou que há uma necessidade de adesão relacionada ao IPv6. Como que está a adesão, principalmente das grandes operadoras? Porque, a meu ver, eu acho que enquanto as grandes operadoras não se mobilizarem na implantação do IPv6, as empresas espelhinhos, ou operadoras espelhinhos, ou empresas de menor porte, vão ter uma dificuldade muito grande de adesão relacionado ao IPv6. Os principais provedores de trânsito entre grandes empresas, por exemplo, Level 3 e outros, IPv6 já está funcionando ali faz tempo. Nas grandes operadoras brasileiras, em geral, no backbone da rede, no core da rede, o IPv6 também está funcionando. O que elas estão tendo dificuldade é em levar o IPv6 até o usuário final. E para o usuário corporativo, ou seja, se você é uma empresa, se você quer ter IPv6 na sua empresa, é possível também na maior parte das operadoras brasileiras. Tem uma que, não vou citar nomes para não fazer injustiça, essa uma específica não consegue entregar IPv6 para ninguém. Tirando essa, a maior parte das outras consegue. O que acontece em alguns casos é, o processo de entrega de IPv6 não está formalizado na empresa. Então, eles conseguem entregar IPv6, mas o gerente de contas que atende sua empresa não sabe como. Então, você vai ter que insistir com ele, vai ter que falar com o level 2 de suporte, level 3 de suporte, até chegar em alguém que realmente saiba como fazer. Ela não entrega em IPv6 jamais, né? Eu tive um caso de uma operadora, que eu sou do Espírito Santo, Vitória, em que explicitamente ela não entrega o IPv6. Você tem que solicitar para que eles habilitem isso, porque eu também tenho um sistema autônomo no qual eu faço um IBGP com eles, né? Então faço com outras, até com o PTT. O PTT até eu tenho uma adesão, porque boa parte dos participantes do PTT, eu tenho ali uma grande maioria que utiliza o IPv6. Porém, eu tenho ainda algumas dificuldades com algumas operadoras que são... porque eu tenho vamos dizer, eu tenho um leque muito pequeno de operadoras em que eu posso contratar trânsito internacional ou contratar um link de internet. Então, eu fico muito restrito na minha utilização naquele caso de a sugestão nesse ponto é insista. E se não der, tenta partir para outra, negocia e vai para outra. Mais alguma pergunta? Tem aqui e mais uma ali. Eu, enquanto usuário de internet, na minha casa, na minha banda larga, eu posso ter e solicitar para estudar, ou praticar algum experimento com o IPv6? Tá. Algumas operadoras já estão fazendo testes de campo para usuário final com IPv6. Então, só que não está em larga escala ainda. Uma alternativa, se você quiser forçar, é fazer o que a gente chama de túnel broker. Dá uma procurada na internet, túnel broker IPv6, e aí você consegue ter IPv6 na sua casa, passando por dentro do IPv4. Isso é um jeito de você testar. Não é uma solução definitiva, é mais para alguém que quer fuçar, para alguém que quer aprender. Tá? Outra coisa, liga para a sua operadora, e mesmo que o call center não saiba, fala que você quer IPv6. E insista, porque às vezes a gente, mas ninguém está pedindo. Então, vamos encher o saco das operadoras. Sim, no site do NIC tem um tutorial de como você cria o túnel broker também, no próprio site do IPv6BR. Obrigado pelo lembrete. Como é que está a disciplina da entrega dos IPv6? Por exemplo,
Eu tenho alguns VPS ou servidores dedicados fora do Brasil, e quando eu solicito um endereço IP6, eles estão fornecendo classe com 24 bits, o que é muita coisa. Como é que está sendo feita essa disciplina? Está se pensado algo desse tipo? Bom, no IPv6, a LAN é 1/64. Ponto. Você não tem LANs menores que /64. Ou seja, você tem 64 bits para endereçar uma LAN, sempre. Então, você tem 2 elevado a 64 endereços possíveis em cada LAN. É assim que o protocolo funciona. O que está acontecendo eu vou te entregar, além disso, mais alguns bits para você fazer redes dentro do seu negócio. Não sei se isso respondeu a sua pergunta. Respondeu. Mais alguma? Ali atrás. Tem várias operadoras que estão funcionando com a pilha dupla. Então, você tem um IPv4 associado num servidor e tem um IPv6 associado também. Já existe alguma coisa no Brasil de operadoras usando somente IPv6? Hostings usando somente IPv6 na arquitetura atual ou não? Então, tem alguns data centers que estão considerando fazer IPv6 somente, mas ideias, na prática ainda não. Mas foi o que eu falei. Pode ser que daqui, com o esgotamento do IPv4, que deve acontecer nos próximos meses, que algum servidor data center, alguma coisa, diga, se você quiser endereço IPv4, é tanto. Se você não quiser mais endereço IPv4, se você conseguir funcionar só com IPv6, eu te cobro 20% mais barato. Não duvido que esse tipo de serviço comece a aparecer quando os endereços IPv4 estiverem esgotados. Tá. Outra pergunta é o seguinte, existe alguma proposta a nível de política mesmo para forçar as empresas no Brasil a migrar para IPv6 ou não? Então, a internet não funciona dessa maneira. A internet é um processo colaborativo. Então, todo o desenvolvimento de protocolo, todo o desenvolvimento da rede foi... Então, tem aqui uma solução, essa aqui é a solução factível, a gente chegou no consenso de que isso aqui é o melhor caminho para a gente seguir. Então, como esse é o melhor caminho, você vai fazer, eu vou fazer, e se nós dois fizermos, a gente consegue ter a rede funcionando. Então, desse processo colaborativo, ter uma obrigação é alguma coisa complicada. O NIC-BR tem incentivado, faz muito tempo que a gente está falando do IPv6, a gente tem feito reuniões, treinamentos para que isso ocorra, e a Anatel está tentando colaborar com a gente, vendo se ela consegue colocar nas regulamentações de um provedor de internet que ele tenha que ter IPv6 também. Mas isso ainda é um processo que eles estão tentando, não é alguma coisa que está formalizado já. Mais alguma pergunta? Será que tem tempo? Acho que tem tempo para mais uma. Tem mais alguma pergunta? Aqui na frente. Mais uma então aqui para acabar. Se o IPv6 está sendo cada vez mais implantado, por que tem operadores que se negam a distribuir? Eu diria que não é que elas se negam a distribuir, elas não estão prontas para isso. Elas erraram no planejamento e não conseguiram estar prontas para entregar IPv6 agora. Não é que elas não estão considerando colocar IPv6 na rede que não vão fazer isso. Se elas decidirem partir por isso, basicamente elas vão à falência. Então elas vão fazer, mas elas erraram no cronograma e hoje não estão prontas para isso. Estão atrasadas nesse ponto. Por isso que elas eventualmente se negam, porque elas não estão prontas para fazer. Tá? Mais uma aqui, ó. A hora que eu não puder mais, você me avisa, tá? Vocês falaram que tem um problema com conflito quando você vai acessar, se você está usando IPv4, você vai acessar um site usando IPv6. Os sites asiáticos, pelo que falaram ali. E o que acontece se você está usando o IPv6 e você vai usar o IPv4? Vai acessar um site com o IPv4. Existe algum conflito que acontece? Na verdade, o protocolo IPv4 e o protocolo IPv6 são incompatíveis. Você não consegue ter uma máquina que só tem IPv4 falando com outra máquina que só tem IPv6. Se você quiser tentar alguma coisa parecida com isso, você tem que colocar técnicas de transição para fazer essa tradução de IPv4 para IPv6 no meio. Por exemplo, aquele proxy que eu mostrei. Se você não tiver nada no meio do caminho, basicamente você vai receber, não tem rota, não é possível fazer a comunicação. Seja de V4 para V6, de V6 para V4.
Não importa onde eles são incompatíveis. Eles foram feitos para funcionar os dois ao mesmo tempo, e não um ou outro. Ok? Parabéns pela tua fala. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se vocês têm algum percentual, ideia de quanto dos equipamentos domésticos, dos usuários domésticos estão prontos, e principalmente os que não estão, para suportar IPv6. Routers, modems, APs. Saber de equipamentos finais em porcentagem é realmente muito difícil, porque eu posso pegar um equipamento velho lá de casa e decidir ligar ele hoje, ele não estava ligado, ou eventualmente de um lado para o outro. O que eu posso ter nesse caso, eu te digo alguma estimativa de hoje que está acontecendo. Hoje, 3% dos clientes que chegam no Google chegam via IPv6. E esse tráfego tem crescido exponencialmente. Em um ano ele saiu de 0,03% para 3%. De junho até agora. Não sei se eu posso, estou com a palavra ainda. E tu acha que isso é um entrave, quem tem equipamento antigo, que não tem suporte IPv6, a nível de usuário doméstico, essa migração? Sim, é uma limitação, mas basicamente o que a gente tem visto é a operadora, na hora que ela quer vender um equipamento mais avançado, um link mais, com mais banda, etc., você acaba tendo troca de equipamento. Na hora que você troca o equipamento, ela vai lá e põe o roteador dela que suporta e fala, seu roteador Wi-Fi não vai funcionar. Então, se você vai usar um equipamento que é seu, vai comprar alguma coisa nova, põe a IPv6. Verifique que esse equipamento tem. Se não tiver, nem compra. Tá bom. Vocês dizem o tempo. Você falou sobre a questão da tradução do endereço IPv4 para o IPv6. Não seria mais interessante, a primeiro momento, as empresas fornecerem esse túnel de tradução do IPv4 para o IPv6, para você já conseguir esse acesso a servidores que funcionam exclusivamente com o IPv6? Teve um provedor francês, a Free, que adotou essa política por padrão. Então, eles usaram um protocolo chamado 6RD e criaram exatamente isso. Mas não foi a técnica de transição adotada pelas operadoras brasileiras. Primeiramente, boa tarde. Eu acho que acabou meu tempo. Acabou? Desculpa, eu vou responder as perguntas aqui na frente, tá? Senão o próximo palestrante eu vou roubar o tempo dele.